E aí pessoal, tudo bem? Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mudar um pouco a nossa trajetória, certo? A nossa trajetória costuma ser num plano em x e em y, ali uma parábola, um movimento retilíneo, e agora a gente está no movimento que é circular uniforme. Bom, galera, é um movimento. Se é um movimento, eu estou alterando a minha posição em função do tempo ali que seja, né? Existe essa variação de posição em função do tempo. A velocidade ela é diferente de zero, né? Nesse sentido, beleza. Aqui a gente tem um movimento cuja trajetória ela é circular. Existe uma trajetória que é circular, beleza? E é uniforme. O que seria esse uniforme ali? Cara, a velocidade ela é constante. Cara, velocidade é constante, beleza? Constante. E agora a gente vai entrar aqui num mérito que é o seguinte: como a gente está avaliando um movimento que ele é circular, então você vai perceber que é o seguinte: essa trajetória circular, ela nem sempre é interessante a gente pensar em função somente escalar, né? O que seria isso? Bom, o que seria isso? A gente tem aqui um movimento que é escalar, que é o seguinte: você tem aqui uma partícula naquele ponto ali da sua trajetória, do seu círculo, né? E ela vem parar aqui de alguma maneira, né? Eu estou fazendo um movimento, esse movimento ele é uniforme, ele é circular, né? Eu estou fazendo esse movimento aqui de alguma maneira, eu estou fazendo esse movimento, beleza? Tá, qual é esse deslocamento escalar que eu fiz aqui? Eu fiz um ΔS, né? Pô, um ΔS, sim, esse ΔS seria o pedaço que eu andei, né? O pedaço que eu andei ali, se eu faço essa trajetória, eu consigo calcular o espaço que eu calculei ali, o meu espaço escalar, né? Vamos dizer assim. Tá, mas isso nem sempre é interessante. O que pode ser interessante? Eu calcular a variação angular que eu tive aqui. Olha só. Essa variação angular, ela costuma ser interessante em exercícios envolvendo o movimento circular, certo? Aqui eu tenho um ΔΦ. Esse ΔΦ ele tem uma relação com ΔS que bem você sabe da matemática. Você consegue descobrir uma relação entre ΔΦ, R e ΔS, né? Você sabe muito bem isso aí. Você sabe da definição de um radiano, né? Você sabe qual é a definição de um radiano? A definição de um radiano é o seguinte: você tem aqui um raio R, você tem um raio R, e aí se você consegue construir um arco ou um ângulo que seja, cuja medida do arco, essa medidazinha aqui, escalar que seja, né, o tamanho daquilo ali é R, é um pedaço de barbante curvado aqui R, e aqui eu tenho dois raios R. Se isso aqui é verdade, isso aqui você viu alguma vez na sua vida, esse ângulo aqui é um radiano, e aí você bem sabe que um radiano é aproximadamente 57 graus, né? Aproximadamente aí os seus 57 graus, você consegue formar um arquinho daquele ali. Essa é a definição de radiano. E aí você consegue calcular, relacionar R e ΔΦ e ΔS aqui. Você tem uma equação básica aqui envolvendo esses três entes aí da nossa cinemática. Agora a nossa cinemática meio que angular, né? A gente consegue relacionar de modo que a gente tenha R vezes o seu ΔΦ, R vezes ΔΦ vai ser o nosso ΔS. Beleza? Essa relação aqui é a relação básica que você tem com relação o início da nossa cinemática circular, né? Você tem essa parada aí pela relação que você tem entre os entes de R, ΔΦ e ΔS ali do seu ângulo, do seu arco. Você consegue calcular a medida desse arco aqui em função de R e ΔΦ, beleza? Dessa forma aí a gente consegue calcular esse deslocamento angular. Então assim, realmente você precisa saber o que seria esse deslocamento angular, beleza? Você já sabe o que é o ΔS, né? E esse camarada aqui surge para você como sendo deslocamento angular, beleza? É o quanto que eu variei. Beleza? E eu utilizei essa forma, né? Lógico que eu utilizei essa forma, você tem ele em radianos, né? Com certeza, se eu utilizei essa forma do jeito que está ali, é porque o camarada é em radianos, com certeza. Apareceu em grau na minha prova, você faz a conversão, né? Você faz a conversãozinha, a regrinha de 3 ali, π 180, e você resolve ali o seu problema, né? Ou dos π 360, você resolve ali.
tranquilo essa parada. Por enquanto, sim, o movimento circular é essa parada, assim, sem muito estresse. A gente vai começando aqui, galgando aqui o que seria a nossa cinemática, o que seria a nossa cinemática angular, né? É a mesma coisa que seria a cinemática escalar, só que em termos angulares. Às vezes é interessante você falar sobre ΔΦ, você falar ao invés de ΔS, né? Ok, mais ou menos essa parada aí, é interessante você imaginar isso, né? Um outro ponto importante aqui é você imaginar o seguinte, tem como eu calcular essa velocidade? Você me falou que essa velocidade ela é constante, né? Essa velocidade é constante, tá, mas o que seria essa velocidade? Olha só, de novo, né? Existe a possibilidade de você calcular essa velocidade. Essa velocidade é uma velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear. Certo? Existe uma velocidade aqui, uma velocidade linear. Essa velocidade ela é constante, ela é tangencial e ela é constante em todo o seu movimento, beleza? Movimento esse que é o tal do MCU, é um movimento circular que é uniforme, beleza? Sua velocidade ela é constante, você é capaz de saber que essa velocidade é constante, mas apesar dela ser constante em termos de módulo, certo? Ela varia, o vetor velocidade ele varia, beleza? O vetor velocidade ele varia de modo que se o vetor velocidade varia é porque existe alguma aceleração. Ele é uniforme porque o v é constante, não é o vetor v que é constante, não é o vetor v que é constante, é o v, né? V ali seria um módulo constante, por isso que é uniforme. Beleza? Então o que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente dividir por ΔT aqui nessa equação para você ter uma certa noção do que seria essa velocidade. Então você chega aqui e divide a galera, os dois lados aqui por ΔT. Né? Divide essa rapaziada aqui por ΔT. O que você vai obter? Você vai ter um R de um lado, um ΔΦ sobre um ΔT, beleza? Isso aqui vai ser igual ao ΔS sobre um ΔT também. Dividir os dois lados por ΔT ali. Meu amigo, esse camarada aqui, você sabe quem que é, né? Essa aqui é a nossa velocidade. A nossa velocidade você sabe que é constante, a velocidade linear, a velocidade escalar aqui, né? Só que a velocidade aqui, ela é a linear, a velocidade tangencial. Linear, beleza? Ou tangencial. Porra. Perceba por que é tangencial, né? Tá escrito ali, pulando do quadro ali, por que é tangencial, né? Ela é tangente ao gráfico, ok? Em cada ponto ali, ela é instantânea, velocidade instantânea, né? Beleza. Esse camarada aqui eu vou chamar de velocidade angular, ômega minúsculo, né? Ômega minúsculo. E aí a gente vai dar uma reescrevida aqui nessa galera. Você tem que R ômega é igual a V, né? Ou você pode falar também que V sobre R é igual a ômega, né? Você pode falar esses dois jeitos aqui, dá no mesmo, né? Lógico, né? Beleza? Então essa relação aqui, você já tem uma relação entre velocidade e velocidade tangencial e velocidade angular, beleza? Esse camarada aqui, o seu ômega, é chamado de velocidade angular. O que faz sentido é a variação de ângulo, a quantidade de ângulo que eu vario em determinado tempo, no intervalo de tempo. Perceba isso, a velocidade angular faz sentido, tem a quantidade de ângulo que eu vario, ΔΦ sobre o ΔT. Ok? E aí nisso você já consegue também uma equaçãozinha horária, né? Você já consegue aqui uma equação horária para mim, que como você está definindo o seu ômega igual a ΔΦ, o que faz sentido sobre o seu ΔT, né? Você tem aqui, multiplicando cruzado, né? Enfim, você tem aqui o φ, que é o φ final, o ΔΦ, que é o φ final, menos o seu φ inicial, beleza? E o t, né? Eu vou ter o t final, que é t mesmo, né? Menos o t inicial. Eu posso botar t0 ali, t inicial, enfim. O que importa aqui? Nada. Esse t inicial a gente considera sempre como zero, né? Enfim.
O nosso φ inicial a gente considera como φ zero, né? A gente sempre trabalha dessa forma. E o φ em função do t, eu vou falar que é φ em função do t, ó, dessa forma aqui, sem muitos problemas, né? Sem muitos problemas ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa galera aqui e falar que φ de t é igual a φ zero mais o nosso ômega vezes o t. E aqui a gente adquire a nossa primeira equação horária do MCU, né? Primeira e única, né? Vamos dizer assim, equação horária do MCU, deixa dessa forma mesmo. E aí perceba que isso aí vai dar uma reta no gráfico, a mesma coisa no movimento retilíneo uniforme, né? Só que agora a gente está falando em termos angulares, né? Em termos angulares ali. Então perceba que existe essa relação. Em termos da aceleração, existe uma aceleração que é tangencial? Eu vou chegar aqui para você e vou falar que existe uma aceleração tangencial? Não, essa aceleração tangencial aqui ela é igual a zero. Porque se a velocidade tangencial ela é constante, eu não posso ter uma aceleração que ela é tangencial, né? Senão eu alteraria a minha velocidade tangencial. Isso a gente vai ver em movimento circular uniformemente variado. Beleza, mas você me disse que a velocidade, o vetor velocidade ele varia. Se o vetor velocidade varia, existe alguma aceleração, cara. Existe uma aceleração sem pestanejar aqui. Existe uma aceleração. Para alterar o vetor velocidade eu preciso ter uma aceleração. Beleza. Essa aceleração ela vai ser sempre perpendicular a essa velocidade, né? Para eu conseguir manter esse movimento circular dessa forma, porque eu não estou alterando o módulo da minha velocidade, mas eu estou alterando o sentido e a direção, certo? Essa aceleração tangencial, essa aceleração que é perpendicular à minha velocidade tangencial, a gente vai chamar de aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, muito cuidado, ela existe no MCU. Se não existisse, não teria C no MCU. O movimento não poderia ser circular. No momento em que eu perco essa minha aceleração centrípeta apontada para o centro, por isso que se chama centrípeta, a partir do momento que ela sai, que ela não existe mais, o movimento ele deixa de ser circular, ele passa a ser simplesmente tangente, né? A ser linear, né? A minha velocidade ela passa a tangente. É o que acontece quando você está girando um objeto e de repente o fio se rompe, né? Se você está girando com o fio se rompe, o objeto ele vai sair pela tangente, né? Assim que a gente fala. Essa é a primeira lei de Newton, certo? Lei da inércia. Ele vai manter a sua velocidade tangencial essa. Beleza? Galera, uma última coisa aqui que a gente vai falar com relação à aceleração, a tangencial ela não existe, né? Mas a aceleração centrípeta ela existe, né? E você consegue calcular essa aceleração centrípeta. A gente vai falar que a aceleração centrípeta, não que a gente vai precisar calcular agora, a gente vai ver, né, na próxima aula a gente vai ver isso aí, calculando a aceleração total, né, os componentes da aceleração ali. A aceleração centrípeta ela é definida como sendo v ao quadrado, definida não, né? Ela é calculada dessa forma, a gente que está apresentando aqui só a definição, é igual a v ao quadrado sobre r, em que r é aquele raio ali da sua circunferência formada, v é a velocidade tangencial, como você já pode imaginar. A gente tem essa velocidade tangencial aqui que ela é muito importante. Beleza, não gostei dessa forma, eu quero em função da minha velocidade angular. Beleza, você sabe que v é igual a ômega r. Beleza? Substitui aqui v igual a ômega r e você vai obter que a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes r. Beleza? Isso é uma coisa que você tem que guardar no seu coração também. Ainda mais quando a gente for ver, por exemplo, resultante centrípeta, quando a gente for ver, sei lá, dinâmica da rotação. Beleza? A gente vai começar a ver algumas coisas em dinâmica que vão depender dessa aceleração centrípeta aí. Beleza? Repito, movimento circular uniforme, existe aceleração? Sim, existe aceleração, mas mesmo assim é uniforme, beleza? Uniforme no sentido que V é constante, o módulo de V. O vetor V varia? Sim, porque existe uma aceleração. As coisas elas fazem sentido, beleza? Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo que faz sentido aqui. A última coisa que eu vou falar
eu vou falar ainda mais uma coisa aqui, é com relação ao período e a frequência, né? Período e frequência são coisas importantes de você saber. O período aqui, o que seria a definição de período? É o quanto tempo que eu demoro para dar uma volta completa, beleza? E aí você percebe que, assim, você tem uma velocidade, ou você tem um deslocamento, beleza, angular, e você tem um tempo aqui, né? Imagina que você tem aqui a sua velocidade angular, que é a sua variação do deslocamento angular, né? O seu deslocamento angular sobre o tempo, quanto tempo se passou. Se você quer o período que eu defini para você como sendo uma volta completa, quanto tempo que eu demoro para fazer uma volta completa, e o movimento ele é uniforme, certo? E aí não faz sentido a gente falar num período sem ser no movimento uniforme. Eu já vi questões falando de período variável, enfim, mas aqui não vamos entrar nesse mérito não. Se pedir, a gente, beleza, aplica aquilo que a gente aprendeu, né? Para a gente calcular aqui, como ômega é constante, você quer saber o tempo que demora para dar uma volta completa. Cara, uma volta completa é 2π. Né? 2π é que é a variação que eu tive angular. 2π, dei uma volta completa, voltei para o mesmo ponto inicial. Em que tempo? O período. Né? Que é justamente o tempo que eu demorei para dar essa volta completa. A definição de período é esse. Assim, não é para inventar moda, não. A definição é essa. E aí você tem que o período é igual a 2π sobre ômega. Beleza? É uma relaçãozinha bastante interessante aqui, que você tem a relação de período com ômega, ou a própria relação de ômega com período, né? O ômega é 2π sobre o período, também são coisas interessantes para você perceber. O período aqui, você percebe que em relação ao tempo, né? A gente teve aqui no início falando que o deslocamento angular é em radianos, eu esqueci de falar aqui, mas a velocidade angular, ela é o que? A velocidade angular? Fala para mim, o que é a velocidade angular? É a quantidade de ângulo, que é radiano, por segundo, né? Por segundo aqui, que seria por unidade de tempo, né? Enfim, eu também posso botar aqui graus também em função de horas, né? Eu posso fazer isso aqui, mas vamos ser bem sinceros aqui, né? A gente pode falar que é radianos por segundo, né? Botando uma forma mais prática aqui para você, radianos por segundo. Mas existem as variações aí e você pode fazer qualquer uma, né? Lógico que é sempre trabalhando com as unidades, seus múltiplos e tudo mais, sempre trabalhando dessa forma. Com relação ao período aqui, você percebe que é o tempo, né? Período aqui em função do tempo, e aí às vezes a gente dá em segundos e tal, aqui falando sempre em SI, né? Aqui é segundos mesmo, beleza? Enfim, pode ser qualquer coisa, horas, minutos e por aí vai, né? Isso aqui é com relação, galera, ao período, né? Isso aqui é período. E a última coisa, o último tópico é com relação à frequência, né? A frequência. Beleza? A frequência já é uma pergunta mais diferente. O período é assim, quanto tempo que eu demoro para dar uma volta? Beleza? A pergunta da frequência é quantas voltas eu dou nesse intervalo de tempo, né? Mais ou menos isso. Quantas voltas que eu vou dar nesse intervalo de tempo aqui que eu tô dando, um ΔT aqui qualquer, beleza? Quantas voltas eu vou dar. E assim, essa é a frequência, a definição de frequência seria isso, essa seria a definição, beleza? Basicamente aqui o que a gente pode fazer é que a frequência ela vai ser o inverso do período. A frequência aqui dada como f, né, eu vou falar isso aqui, a frequência ela é o inverso do período. Isso é uma coisa importante para você lembrar sempre na sua vida também. A frequência é o inverso do período, muitas vezes apresentado como período vezes a frequência igual a 1. Né? Sempre assim, o inverso, né? As perguntas são opostas aqui, né? E a gente pode avaliar dessa forma. Sendo assim, você pode apresentar para mim a função aqui do ômega em relação à frequência, né? E falar que ômega é igual a 2π vezes f, né? Ou você pode também falar para mim que a frequência vai ser igual a quanto, né? A frequência vai ser igual a ômega sobre 2π, né?
também você pode falar dessa forma, né? Tem essas duas relações aqui, as duas querem dizer a mesma coisa e você pode apresentá-las para calcular aí determinado ente conforme a questão peça. Né? Mas perceba que é isso, né? A relação seria basicamente essa, a quantidade de voltas que eu vou dar no intervalo de tempo, né? Seria basicamente a definição aí, vamos dizer assim, da sua frequência, a quantidade de voltas dado o intervalo de tempo, ok? Basicamente é isso, tranquilo? A quantidade de voltas que você dá, como que você calcula essa quantidade de voltas, né? Você pode falar que essa quantidade de voltas, sendo assim, aqui eu acho que eu soltei logo de cara aqui frequência inverso do período, né? Vamos tentar falar um pouco melhor. Essa quantidade de voltas seria um ΔΦ sobre 2π, né? Seria isso aqui, certo? Imagina que seu ΔΦ seja 2π. Aí quantas voltas você deu? Uma. Imagina que o seu ΔΦ é 4π. Quantas você deu? Duas. Né? E essa aqui é a quantidade de voltas que você vai dar. Imagina que o seu ΔΦ é π. Você deu o quê? Meia volta. Né? É uma relação. É uma relação que você consegue descobrir. E como eu falei para vocês, a frequência vai ser a quantidade de voltas que você tem que dar aqui, tipo um N, né? Sobre um intervalo de tempo. Né? Eu defini isso aqui para você como sendo a frequência. Perceba aqui, para a gente finalizar então, que a frequência vai ser igual a ΔΦ sobre 2π ΔT. Né? E olha só, ΔΦ sobre ΔT é ômega, né? É ômega isso aqui. Então vai ser ômega sobre 2π. Ômega sobre 2π. Beleza? Você consegue chegar nessa relação imaginando dessa maneira que eu falei para vocês, a quantidade de voltas por ΔT, né? Essa é a definição de frequência e definição de período, eles são únicos fixos no movimento circular uniforme. Há essa possibilidade de você considerar, né, num mundo paralelo aí, que existe uma frequência e um período variável num movimento que seria uniformemente variado, né? Lógico, porque a sua velocidade angular ela varia, logo o seu período e sua frequência eles vão variar também. Mas isso é assunto para outra aula e nem sempre isso é considerado como verdade também, é só para a gente ter uma noção de que pode acontecer e é bom a gente ficar sempre preparado. Galera, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham curtido aí o movimento circular uniforme, um forte abraço, tchau, tchau.